Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Nós estamos aqui retomando, nós começamos, mas tivemos um probleminha de conexão com áudio em nossa transmissão. Então estamos aqui voltando e vamos, como todo o nosso áudio não ficou bom, então a gente vai novamente começar aqui e assim nós vamos nessa manhã refletindo, conversando sobre a palavra do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por esse domingo maravilhoso que o Senhor está nos dando. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, obrigado a Deus por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela tua presença maravilhosa em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque até que o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado força, tem nos dado esperança, alegria em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas, Senhor. Te louvamos, te agradecemos e pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos transforme, que o Senhor edifique as nossas vidas neste domingo de manhã, Senhor. Nós te oramos e te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nessa manhã eu estou aqui com o nosso irmão Hudson e nós vamos estar meditando sobre a palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, sobre a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11, vamos ler do verso 1 ao verso 3. A palavra do Senhor nos diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao 3. Então, nesta manhã, meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre fé, e eu e o Hudson gostaríamos de começar, em primeiro lugar, falando sobre o que significa a fé. Talvez você já tenha ouvido, talvez você já tenha refletido sobre a sua vida, sobre isso, o que é fé, o que significa fé. E nós precisamos, e esse tema, esse assunto é muito importante, porque se nós não procurarmos isso na palavra do Senhor, se nós não entendermos muito bem o que a palavra do Senhor nos diz sobre fé, nós podemos entender isso de forma errada, até mesmo por outras teologias, outras informações que nós recebemos a respeito disso. Então, nesse momento, nós vamos ver o que a palavra do Senhor nos ensina sobre ter fé. E esse verso 1, meus irmãos, que nós lemos de Hebreus capítulo 11, nos diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Então aqui, meus irmãos, nós já entendemos o que é fé. Ora, a fé é a certeza. A fé é uma certeza, a fé é uma convicção, a fé é uma firmeza, é estarmos firmes. E quem produz essa convicção, quem produz essa certeza em nossos corações é o Espírito Santo de Deus, aquele que habita em nós. No dia da nossa conversão, no dia que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus produziu isso em nossas vidas. Ele colocou essa fé em nossos corações, e é através dessa fé, é através dessa certeza que nós temos, que nós podemos entender, podemos compreender, podemos ter a convicção de que eu e você somos filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. E quando nós refletimos mais sobre essa questão de fé ainda, meus irmãos, fé também é termos confiança, é confiarmos em Deus, é confiarmos nas promessas de Deus. E quantas promessas Deus tem para as nossas vidas? O Senhor Jesus nos perdoa, o Senhor Jesus veio a esse mundo para nos salvar, o Senhor veio para nos trazer vida, o Senhor veio para nos salvar dos nossos pecados, Ele nos prometeu uma vida eterna. Quantas bênçãos, quantas promessas Deus tem para as nossas vidas. Então, fé, meus irmãos, é confiarmos nas promessas de Deus, é confiarmos na sua palavra. Uma coisa muito importante também, confiarmos na palavra do Senhor. Nós entendemos que a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia é a palavra
de Deus, nós confiamos, é revelação de Deus para nós, é através da palavra que nós somos dirigidos, é através da palavra que Deus fala aos nossos corações. Por isso é tão importante nós entendermos essa questão de fé, meus irmãos. Fé é crermos nas Escrituras Sagradas, é crermos na palavra do Senhor. Hudson, fique à vontade para comentar nesse momento. É interessante isso que você disse, né? Porque eu pensei aqui comigo agora, né? Que para o mundo, isso que a gente está fazendo aqui é loucura, né? A Bíblia é uma loucura. O Evangelho, né? O Evangelho é loucura para os que perecem, né? Então, eu fico pensando, né? O pessoal, o que é pregado hoje em dia, né? É o positivismo, né? É você buscar pelas suas próprias forças, né? Você pode ser melhor, você. Então, a fé para o mundo é uma loucura, né? Então, a fé em Deus, né? E por isso que o pessoal, né, não crê em Deus, né? Eles não creem em Deus. Mas, realmente, a fé, né, para nós, é uma coisa que a gente vê, né? E é um dom de Deus, né? Como você disse. E a gente vê isso todo dia, né? Na nossa vida, né? E isso é uma coisa boa, né? Então, a fé, né, realmente é um dom de Deus, né? Então, e para o mundo isso aqui é loucura. Então, isso que o Hudson falou, né, é tão interessante a gente refletir sobre isso, né? A fé é um dom de Deus. Eu comecei falando, né, que é o Espírito Santo de Deus que produz isso em nossos corações, né? A fé não é fruto nosso, né? Não é a gente que produz a fé em nossos corações, mas ela é fruto da ação do Espírito Santo de Deus em nós, né? Por isso que fé é um dom, né? Fé é um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus para conosco, né? E nesse sentido, Rafael, eu achei que o Rafael participou conosco aqui, chamei o Hudson de Rafael. Então, Hudson, nesse sentido, nós podemos entender também, meus irmãos, quando nós falamos sobre fé, essa certeza de confiarmos na palavra de Deus, de confiarmos nas Escrituras Sagradas. Porque muitas vezes, Hudson, você já deve ter ouvido isso, né? Ah, eu quero que Deus fale comigo. Ah, Deus não fala comigo. Eu oro, mas... né? E muitas pessoas vão entrando nesse caminho que é muito perigoso, que é muito estranho, né? Porque se você quer que Deus fale com você, se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa igreja, ela está na palavra de Deus. Então, fé, né, Hudson, é nós caminharmos nessa certeza de que Deus fala conosco através da sua palavra. Toda vez que nós lemos, toda vez que nós meditamos na palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus fala. Quantas coisas Ele fala aos nossos corações, né? Deus fala de diversas maneiras, né? Sim. Mas a principal é aqui, né? A principal é a palavra. Você pode pesquisar, né? Os maiores pregadores, todos, né? Todos os grandes pregadores falam que a Bíblia, né, é onde Deus fala, né? Sim. Por isso que fala que a palavra de Deus é viva, né? Porque cada vez que você lê, né? Você pode ler uma semana um texto, né? Daqui a um mês, se ler de novo, você vai entender outra coisa dele. Sim, impressionante isso. É impressionante. Aí você entende que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Então, cada momento você vê uma face, né, de cada texto aqui, né, na Bíblia. Aí você vê realmente que, né, essa eficácia da Bíblia, né, e por que ela é viva. Né? É verdade. E quando a gente estamos refletindo sobre o que é ter fé, meus irmãos. A fé também, Deus desenvolve a fé em nossos corações. Né? A fé é um desenvolvimento. Né? Nós vamos amadurecendo a nossa fé, vamos crescendo, e Deus muitas vezes faz isso através das provações que nós enfrentamos em nossas vidas, Hudson. Através das dificuldades, através das provações, Deus vai forjando o nosso caráter, Ele vai nos mostrando aquilo que às vezes nós dávamos tanta importância, não tem importância nenhuma. Deus vai mudando o nosso pensamento, o nosso coração, as nossas atitudes, e a nossa fé vai crescendo, vai amadurecendo,
né? Vamos confiando, vamos depositando perante o Senhor cada vez mais a nossa confiança, nos entregando 100% sobre os cuidados do nosso Deus. É por isso, meus irmãos, que o final do verso 1 nos diz assim, ó, é a prova das coisas que não vemos, né? Eu não preciso ver, né, Hudson? Eu não preciso ver, eu não preciso tocar para ter fé. E nós vemos isso, meus irmãos, em um relato na palavra do Senhor de Tomé. Os irmãos se lembram de Tomé. Tomé precisou ver, Tomé precisou provar, Tomé precisou de provas, né? E quantas pessoas hoje vivem dessa forma? Quantas pessoas não se entregam a Cristo Jesus porque precisam de provas, né? Quantas pessoas estão caminhando nesse sentido? E olha só o que nos diz, Hudson, o texto de João, capítulo 20, do verso 25 verso 25 nos diz assim: os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, Tomé falando, né? Não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. E olha só o que Jesus diz no verso 29. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu. Felizes, olha só, felizes, bem-aventurado os que não viram e creram. Né? Eu e você, eu disse, nunca vimos Jesus. Então, felizes aqueles que não viram e creram no Senhor. Isso é fé, meus irmãos, é crer no que nós nunca vimos, mas o Espírito Santo de Deus nos certifica, nos dá essa certeza, confirma isso em nossos corações, né? Assim, não que Deus ele não faça as coisas ainda, né? Que Cristo não faça, Cristo faz, né? Milagres, né? Tenho visto muitos milagres, assim, né? Mas assim, você não vê, você vai pela fé. Até milagre você tem que ter fé, né? Até para você pregar, né? Uma palavra, né? Muitas vezes num lugar que as pessoas não te recebem, né? Não sei, você está na rua, você está em qualquer lugar, você é hostilizado, né? E você não sabe, né? O que vai acontecer, né? Mas é tudo pela fé, né? Porque Jesus falou assim que a palavra de Deus não volta vazia, jamais, né? Por mais que você não ache, né? Que você pense que não vai causar nada, ela sempre causa alguma coisa, né? É uma sementinha plantada, né? Então, e você vê isso na vida das pessoas, né? Às vezes teve um caso, né? Eu compartilhei a palavra com um camarada, né? Então ele, muito tempo depois, ele veio falar, aquilo que você falou daquele dia lá, eu fiquei pensando, tá? Aí você vê, né? Nossa, nem eu imaginava, nem eu tinha tanta fé, né? Que a palavra de Deus poderia fazer isso, né? Então, mas eu creio que Deus, né? Se você buscar mesmo, né? Ele vai se mostrar para você, né? Mas ele pode não aparecer na sua frente, né? Mas, né? E é isso que o Hudson falou, né? Os milagres, né? Nós falamos aqui, né? Fé é nós confiarmos, é crermos nas promessas de Deus. E as promessas de Deus envolvem tudo isso, né? É crermos que Deus faz o impossível em nossas vidas, aquilo que é impossível aos olhos humanos, Deus realiza. Deus ainda cura, Deus traz alguém que estava morto para a vida. Deus, quantos milagres faz em nossas vidas? Talvez você poderia aqui, junto conosco, falar de tantos milagres que Deus fez em sua vida. Deus realiza, meus irmãos, e isso é ter fé. É crermos em um Deus todo-poderoso que pode fazer todas as coisas, nada é impossível para o nosso Deus. Mas uma coisa muito importante que nós precisamos separar, nós precisamos entender que às vezes muitas pessoas não conseguem, né, ter vamos dizer assim, essa compreensão, Hudson, que assim, nós não precisamos, né, de milagres, nós não precisamos, igual Tomé, tocar, nós não precisamos ver, né? Mas a fé, ela é uma certeza de que Deus pode fazer todas essas coisas. E assim como diz aquela canção, né, Hudson? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Essa é a fé que nós precisamos ter. Né? Se Deus, eu creio que Deus pode curar, eu creio que Deus pode fazer o que Ele quiser.
Se ele fizer, amém. Se ele não fizer, amém também. Porque a minha fé não depende disso. A minha fé não depende de ver, de tocar, de experimentar algo. Mas a minha fé está naquele que pode todas as coisas, o Deus todo soberano, poderoso, né? Então, a nossa fé se baseia nisso, né? Isso é importante nós entendermos, né, Hudson? Porque quando nós entramos nesse assunto, né, da fé, de coisas, vamos dizer assim, sobrenaturais, de pessoas que buscam, né? Hoje muitas pessoas estão atrás de experiências. E isso quando a pessoa ela só busca esse lado, quando a pessoa ela tem só isso na mente dela, nós vamos saindo dessa base, desse entendimento de fé, né? Então hoje muitas pessoas confundem, por isso que nós começamos, né? O que é fé? Porque às vezes a pessoa entende que fé é ter pensamento positivo. É eu pensar positivo, vai dar certo, é fazer uma corrente positiva, é ficar pensando naquilo que vai dar certo. Isso sabe o que é, meus irmãos? Misticismo. Isso é paganismo. Isso é superstição. Isso não tem nada a ver com a palavra do Senhor, pelo contrário, a palavra do Senhor condena essas coisas. Isso não tem nada a ver com fé. Então, por isso que é bom nós entendermos o que é fé. Porque a igreja, nós cristãos, muitas vezes recebemos influências externas dessas linhas de pensamentos. E isso é misticismo, é superstição, né? E nós precisamos meditar sobre isso, né? E até eu quero conversar agora um pouco, Hudson, né? Nessa questão aí de sentimentalismo, vamos dizer, né? Muitas pessoas estão indo atrás disso. Né? Eu quero falar um pouco disso agora sobre o culto emocional, né? As pessoas estão indo atrás de cultos que promovem emoções nas pessoas, né? Eu já ouvi, Hudson, você já deve ter ouvido, eu já ouvi muitas vezes, hoje o culto não foi bom. Hoje o culto não foi bom, né? Hoje o culto não mexeu comigo, né? Hoje o culto... parece que Deus não falou comigo, não falou no meu coração, né? Então as pessoas elas estão às vezes atrás de experiências, né? O culto tem que me fazer chorar, o culto tem que me fazer sentir alguma coisa, eu tenho que ficar arrepiado, tem que acontecer alguma coisa sobrenatural no culto, porque se não acontecer isso, o culto não foi bom. Muitas pessoas estão indo atrás dessas experiências, e nós estamos vendo aqui que fé não é isso. A palavra do Senhor nos ensina também que o nosso culto, ele tem que ser o quê? Racional. O nosso culto a Deus é racional, e as pessoas estão muitas vezes indo atrás dessas experiências, né? Querem e tantas coisas absurdas que nós vemos aí, né, Hudson, pela internet, pelos vídeos. Nossa, nem parece culto, irmãos. Umas aberrações, umas coisas tão, né, umas coisas tão assim que a gente nem consegue acreditar que está acontecendo essas coisas, e as pessoas chamam isso de culto a Deus, né? Então fique à vontade para comentar sobre isso, né, sobre essa questão das pessoas irem atrás, né, dessas emoções, né, dessas questões. Isso daí que você disse, cara, eu penso que se a pessoa vai para a igreja para buscar alguma coisa, né, quer dizer que ela não busca na vida dela. Eu penso que assim, você tem que vir cheio para a igreja, né? Você tem que meditar na palavra de Deus, né? Aí você vem na igreja cheio dela, né? Não para você buscar alguma coisa, senão você começa a prestar atenção, né, nos defeitos das pessoas, né, daquilo que está só de errado, porque a gente não é perfeito, né? Mas quando você vem cheio de Deus, né, você já vem com a palavra na cabeça, querendo, né, louvar a Deus, aí é diferente, né, porque aí você busca mesmo de verdade, né. Mas esse emocionalismo aí que você comentou, cara, já está nas igrejas, cara, já em muitas igrejas, na maioria delas, eu digo assim, né, porque, cara... E o interessante disso, não sei o que você pensa sobre isso, Hudson, muitas igrejas, sabendo dessa parte emocional, sim. Elas usam essas técnicas, eles aplicam essas técnicas no culto,
para que as pessoas elas sejam movidas, tenham emoções, né? Eles promovem esse ambiente para que as pessoas tenham essas experiências, né? Exatamente. E com objetivos até pecaminosos, digo assim, né? Porque muitas igrejas querem só o dinheiro, né? Querem enriquecer, né? A teologia da prosperidade, né? Porém, hoje também está entrando na igreja a teoria dessa que você falou, do pensamento positivo, né? Então, essa linha já está em muitas igrejas por aí, cara, né? Que você fala bonito, né? Que você fala com eloquência, né? Mas quase nada de palavra, né? Ou seja, você está excluindo Deus da jogada, né? Ou seja, você está colocando só humanidade, né? Sentimento, né? A sua alma. Então, eu digo até que é pecado, cara. Sim, É um pecado grave, né? Porque o culto tem que estar baseado na palavra, né? Porque se você não tem isso aqui, outra coisa vai entrar. Vai. E diga que não é boa. Não, com certeza. Vai entrar persuasão humana, doutrina humana, né? Então, é aquilo que você falou, a gente vai saindo e é sutil isso, Hudson. Não é assim uma coisa assim escancarada, não é uma coisa assim que às vezes todos conseguem perceber. O inimigo trabalha sutilmente, né? Quando a gente vê, ele já foi ali, contaminou a igreja, contaminou, né, a teologia, contaminou, né, foi aplicando doutrinas humanas, isso, aquilo. Daqui a pouco, o pastor que está pregando, a igreja, nem está mais tendo a palavra como regra de fé e prática, né? Está falando ali mais sobre coisas que agradam ao coração do homem, coisas que enaltecem o homem, né? E vão caminhando nesse sentido, né? Fazendo coisas só para atrair pessoas, agradar o coração, né? E a palavra vai se tornando, né, cada vez mais, colocando a palavra de Deus de canto, né? E tem muito disso de querer agradar ao público, né? Ao público, Assim, a gente não deve fazer isso, cara, porque isso é um erro grave, porque o culto é para Deus, né? Não é para as pessoas. Imagina, né? se os profetas pensassem assim, né? Nossa, né? Não tem como, cara, né? Em nenhum momento na Bíblia, né, você vê que é para as pessoas, né? Não. Todos que pregaram a palavra de Deus verdadeiramente foram perseguidos, né? Mortos, né? Torturados, presos. Ou seja, isso daí para o mundo, né, é absurdo, né? Imagine, né? Você queira ser perseguido por causa da palavra de Deus, né? Mas, irmãos, está tudo aqui na Bíblia. Paulo sofreu perseguição, Pedro, todos os apóstolos, né, foram mortos depois, né, por causa da palavra de Deus. Os profetas, né? Então, a gente tem que meditar na palavra mesmo, né? E deixar um pouco as doutrinas humanas de lado, né? Porque isso daí vai contaminando a nossa alma, vai contaminando a nossa mente, né? E a gente fica à mercê, né, do inimigo, né? Porque o inimigo ele nunca dorme, né? Cada dia ele inventa uma teologia nova, uma coisa nova, né? E hoje ele está travestido de anjo de luz, né? Ou seja, aquilo parece que é bom, né? Tem cara de bom, mas não está aqui na palavra. Certa vez eu vi um pastor, né? Ele falou assim: se você está numa igreja que só fala coisas bonitas, coisas boas, não confronta o seu pecado, não te incomoda, tome cuidado. Tome cuidado. Tem uma frase que eu vi esses dias, né? Quando eu me converti a Deus, né, eu nunca mais pequei em paz. É bem isso mesmo. Interessante. Irmãos, vamos agora para o verso 2. O verso 2 nos diz, né? Ora, a fé é o verso 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre somos justificados pela fé. Né? Então, pela palavra do Senhor, eu vou pedir até para o Hudson abrir Romanos capítulo 5, verso 1, fazendo favor. Né? Então, pela palavra do Senhor, nós entendemos que eu e você, meus irmãos, nós somos justificados somente pela fé em Cristo Jesus. Somente Jesus pode nos tornar justos. Somente o sangue de Jesus nos torna justos. Somente aquilo que Jesus realizou na cruz, no Calvário, pelos nossos pecados. É Ele que nos torna justos, né? Então, vou pedir para o Hudson ler o Romanos 5. Versículo 1, né? Isso. Vamos lá.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo. Só Jesus pode salvar. Ele é a única salvação. Não existe outro meio, né, Odilson? Não existe outro caminho, né? Jesus disse claramente: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? E nesse sentido, Odilson, eu queria trazer aqui, né, somos justificados pela fé, né? É só para refletirmos um pouco, e também assim, porque às vezes você que está nos assistindo nessa manhã pode ter dúvidas sobre isso. Então nós vamos tentar nessa manhã esclarecer um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão da salvação, né, pela fé, né? Nós somos justificados pela fé. Como que era, né, como se nós perguntássemos assim, né, Hudson, como que era a salvação no Antigo Testamento, né? Qual que é a relação aí, né, do Antigo para o Novo Testamento, né? Como que as pessoas eram salvas, né? Porque Jesus ainda não tinha vindo, né? Então, às vezes, isso daí você pode ter dúvida a respeito disso, né? Como que era a salvação dos antigos, do Antigo Testamento, né? E nós entendemos, meus irmãos, que pela palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos explica muito bem isso, né? É que tanto no Antigo como no Novo Testamento, a salvação, ela sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé, né? A salvação, ela sempre foi pela fé. Vamos dizer assim, qual que é a diferença, né? Né? No Antigo Testamento, né, por exemplo, no Antigo Testamento, os profetas, né, as pessoas, elas entendiam que o Messias, né, o prometido, Jesus, o Messias, haveria de vir, né? Eles criam nisso, Abraão cria nisso, né? Jesus ainda haveria de vir, eles criam no Messias, né, que um dia viria para nos salvar, né? O verbo, né, se fez carne, né? Então eles criam nisso. E qual que é agora, o que muda para nós, né, no Novo Testamento, né? O que muda, na verdade, o que acontece agora é que nós cremos que Jesus já veio, né? Então, os irmãos percebem, né? Os antigos, né, o Antigo Testamento, né, as pessoas criam no Messias que haveria de vir. E nós, no Novo, já cremos, nós cremos que ele já veio, né? Então, aqui, Hudson, nós podemos entender muito bem que a salvação sempre foi pela fé no Filho de Deus, né? Essa graça de Deus, né, sempre foi pela fé. Nunca existiu outro meio de salvação, meus irmãos, né? Muitas pessoas até confundem, né? A salvação no Antigo era pela lei, era pelas obras, era pelos sacrifícios. Nunca foi, né? Até tem um texto de Hebreus capítulo 10, 11, a lei é apenas sombra, né? Que nos diz assim, a lei constituiu apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios, olha, ele vai falar sobre os sacrifícios aqui, são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar internamente aqueles que vêm adorar. Nós sabemos que só Jesus cumpriu tudo isso, só Jesus cumpriu a lei, só Jesus foi o sacrifício verdadeiro, aquele que pagou todos os nossos pecados. Por isso é que a palavra de Deus fala assim, né, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os sacrifícios nunca fizeram isso, né? Então, por isso que não existia outro meio de salvação, não era por lei, não era por sacrifício, não era por obras, não era por aquilo que nós fazíamos, né? Mas sempre foi pela fé, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O justo, né, a palavra de Deus, o justo viverá pela fé, e nós entendemos que todo ser humano, tanto no Antigo como no Novo, sempre foi salvo pela fé, né? Somos justificados pela fé, somente pela fé. Fique à vontade, quiser. Acho interessante uma passagem
que eu não lembro agora, né? Que Jesus, né? Que o pecado veio ao mundo através de um homem, né? Isso. Mas também através de um homem veio a justificação para todos, né? Isso. Acho que é Romanos, não lembro. Isso Então mesmo. é interessante, né? Porque Cristo ele veio na plenitude dos tempos, né? Ele veio realmente, ele como sendo inteiramente humano, né? Porém também ele era inteiramente Deus, né? Então a gente jamais conseguiria, né, se justificar por nós mesmos, né? Sim. Ou por obras ou por qualquer outra coisa. Então Cristo ele veio, né? E nós cremos nisso, né? Pela fé. E nós cremos nisso, né, meus irmãos, que a justificação, né, somente pela fé, a salvação, como nós dizíamos aqui, né, tanto no Antigo como no Novo, sempre foi pela fé, né, nunca existiu outro meio de salvação. E se nós olharmos um pouco adiante de Hebreus 11 aqui, Hudson, né, nós vemos aqui, né, os patriarcas, né, diz assim, né, ó, olha que diz, a palavra do Senhor nos responde, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Daí, olha só o que nos diz aqui, vou correr um pouquinho, né? Vou aqui para Moisés já, verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais, né? Pela fé, Moisés, quando já homem, feitou, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, né? Vamos ver mais aqui, ó. Pela fé, ruinaram as muralhas de Jericó, depois rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída. Olha, vai falando aqui, né? Tantas coisas, né? Então, a própria palavra do Senhor nos afirma isso, né, Hudson? Pela fé. Pela fé. Sempre foi pela fé, né? Nunca existiu outro meio de salvação a não ser pela fé no Filho de Deus. Então, vamos seguir aqui caminhando para o nosso final, Hudson. O verso 3 nos diz assim, né? Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito no que é visível. Então, meus irmãos, nós cremos, né, que Deus criou todas as coisas, né? A terra era sem forma, vazia, né? Deus criou todas as coisas. Nós não vimos Deus criar todas as coisas, mas nós cremos na palavra do Senhor que nos diz que Ele criou, Ele é o Criador de todas as coisas. Eu queria até ler um comentário que tem na minha Bíblia de estudo aqui no verso 3, ele diz assim, ó: formada pela palavra de Deus, enfatiza que Deus falou, e dessa forma trouxe criação à existência, né? Diz assim ainda, o visível veio a existir das coisas que não aparecem, assim como a palavra de Deus criou as coisas reais e visíveis a partir do nada, assim a nossa fé é certa. E diz assim, embora ainda não veja as realidades que confessa. Muitas coisas que nós confessamos, nós nunca vimos, não vimos a criação, não vimos muitas coisas que a palavra do Senhor, os relatos históricos, as narrativas, muitas coisas nós não presenciamos, não vimos, mas não é por isso que nós não cremos. Mesmo nós não temos vivenciado, nós temos essa certeza em nossos corações de que a palavra de Deus é real, a palavra de Deus é verdadeira, né? Então isso é caminharmos, né, nessa certeza, né? Mesmo nós não temos visto nada dessas coisas, né? Nós caminhamos, nós cremos que existiu, né? E nós cremos que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Por isso que a Reforma Protestante, vamos dizer assim, o lema central, né, foi somente a Escritura, sola Escritura, né? Então, o que tiver fora da Escritura, né, a gente não deve em nenhum momento aceitar. Pode descer um anjo do céu, pode falar o que forem, se não estiver na palavra de Deus, não é verdadeiro, né? Não vem de Deus, é doutrina humana, né? A própria palavra diz, né, para a gente confrontar qualquer profecia, qualquer coisa, né, qualquer palavra, né, se está de acordo com a palavra de Deus, né? Isso.
E só para a gente finalizar, irmãos, eu coloquei aqui como último tópico, né? Fé sem obras, né? Porque é muito importante, muitas pessoas às vezes têm dúvidas sobre isso, né, Hudson? Porque nós vimos aqui que não é pelas obras, não é pelo que nós fazemos. Porque se Deus fosse nos salvar, Hudson, pensemos assim, se Deus fosse nos salvar pelas nossas boas obras, o que seria de nós? Nós que somos pecadores, nós que estávamos mortos, né, em nossos delitos, a palavra de Deus nos diz, né, o que seria de nós, meus irmãos? Por isso que a graça é um presente de Deus, né? Essa graça maravilhosa, né? Não é porque nós merecemos, não é porque nós fizemos alguma coisa, é simplesmente uma graça de Deus sobre as nossas vidas, né? Mas uma coisa muito importante, Hudson, que nós precisamos refletir também, né? Sobre o texto que até Tiago diz, né? Tiago 2, verso 18 nos diz, né? Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, né? Tiago em nenhum momento está falando aqui que a fé, que as obras é para a salvação, ele não está dizendo isso, mas ele está dizendo, meus irmãos, que a fé que nós temos em Cristo Jesus irá produzir em nossos corações, irá produzir em nossas vidas frutos, os frutos do Espírito, né, Hudson? Não tem como, meus irmãos, nós temos fé em Jesus, caminharmos com Jesus e isso não tiver nenhum impacto em nossas vidas, trazer uma mudança. É por isso que os frutos testificam isso, né? Pelos frutos os conhecerei, pelos frutos eu vou conhecer o Hudson, se ele realmente é de Cristo ou não, né? E assim na minha vida, na sua vida, os frutos irão mostrar isso. Mas nós não podemos confundir que os frutos, as obras, né, porque muitas pessoas elas caminham as suas vidas, Hudson, nessa tentativa. Eu vou fazer boas ações, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né, porque Deus está me vendo, né, e é como se eu estivesse fazendo uma troca com Deus, né? Eu faço, Ele me abençoa, Ele me salva, né? Né? Então tem muitas pessoas que confundem isso, né? Eu preciso fazer algo para merecer, né? E é isso que é loucura, por isso que o Evangelho é loucura, porque Deus nos dá algo sem nós merecermos nada, né? Ele nos deu a salvação sem merecermos nada, né? E só para finalizar, Hudson, fique à vontade também para comentar. Algumas pessoas pensam assim, mas a graça não vai nos tornar assim um pouco relaxados, né? Um pouco, pelo contrário, porque quando nós entendemos o que é graça, né? O que é graça, isso vai gerar em nossos corações tanta gratidão. Sim. É impossível alguém ficar de uma forma, agora eu falei assim, relaxada, porque isso vai produzir tanta gratidão em nossos corações, né? Nossa, olha o que Deus fez por mim, olha o que Jesus fez por mim, né? E eu só quero agradar a Deus, quero servir a Deus, quero fazer a vontade de Deus. A graça irá produzir isso em nós. Não tem como a graça produzir outra coisa em nossos corações. Exatamente. E pela graça, né? E só a gente estar com Deus, já vem uma alegria, né? Sem você precisar fazer nada, né? Eu penso que já é um fruto que você ganha, né? Essa alegria de você saber que Deus, né? Ele já fez tudo por você, né? Você já foi justificado por Cristo, né? E só isso já traz uma alegria grande, né? Já traz uma felicidade, né? É indescritível, né? É aquela paz que excede todo o entendimento, né? Que você já ganha, né? E infelizmente essa doutrina, né, das obras, né, de você ser justificado pelas obras, isso é do mundo, né? O mundo está cheio disso, né? De você fazer as coisas boas, né, para você ganhar alguma coisa com Deus, né? Isso que eles não entendem, né? Eles não entendem que a gente não pode conseguir, né, fazer nada por nós mesmos, né? E Cristo já fez tudo, né? Porque Ele foi perfeito, sem pecado, né? Então, infelizmente, eu estou falando do mundo, né? E também já entrou na igreja, né? Eu digo na igreja em geral, né? E são poucas as igrejas, né? Que não deixam isso, né? Tomar conta, entrar e tal. Então é muito complicado, né? Mas é isso. A gente tem que ir pela fé, né? Sim. Porque hoje a gente, né, como diria Paulo, né, a gente só vê um espelho, né, daquilo que ainda virá. E hoje a gente tem fé que um dia a gente vai ver
face a face, né, as coisas de Deus, né, e a gente vai ver aquilo que está oculto hoje para nós. Sim. E só para finalizarmos, né, comentando sobre o que o Hudson nos disse, se na salvação nós tivéssemos alguma parcela, alguma contribuição, não poderia mais se chamar graça. Exatamente. Teríamos que mudar esse nome, né? Graça é graça. Então, meus irmãos, que Deus tenha abençoado a sua vida, com certeza, né, Deus também aqui abençoa as nossas vidas nessa manhã, através dessa meditação da palavra do Senhor, né, e a minha Bíblia aqui, né, até diz aqui, né, o justo, Romanos capítulo 1, verso 17, né, só para finalizar, o justo viverá por fé. Então, viva pela fé, meus irmãos, viva pela fé. É isso que nós precisamos viver, né? O justo viverá por fé. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vou pedir para o Hudson fazer a oração final para nós nesse momento. Amém. Senhor Deus, quero te agradecer, Senhor, por esse momento de meditação na palavra. E o Senhor nos enche de alegria, Pai, por estarmos meditando na Tua palavra, Pai, e isso aquece o nosso coração, Senhor. Então, obrigado por esse momento, né, que a gente tem essa liberdade de estar fazendo isso. Peço que o Senhor nos abençoe, Pai, cada dia, todos os dias da nossa vida, Pai. Nos ensine alguma coisa, Pai, nos dê essas revelações da Tua palavra, Pai, e que a fé, né, que a nossa fé aumente cada vez mais, Senhor. Apesar dos problemas, apesar das pedras, né, Senhor, Jesus já fez tudo por nós. Então, obrigado, Pai. Abençoa os irmãos que estão em casa, que ouviram essa mensagem, essa meditação, Pai. Abençoa todos. E que o Senhor nos abençoe, Pai. Nos dê essa certeza que o Senhor está conosco, Pai, e que a Tua palavra nos sustenta todos os dias aqui, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, fica o convite aqui, logo mais, às 7 horas da noite, nosso culto de celebração ao nosso Deus, 7 horas da noite, né, presencialmente, né, e também nós temos também a nossa transmissão online, né, então fica o convite aqui para os irmãos, venham estar conosco hoje à noite, né, será uma alegria, uma bênção receber você aqui em nossa comunidade cristã, 4ª IPI de Sorocaba. Que Deus, assim, te dê um bom domingo, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua semana. Fiquem com Deus.